obedecer a Deus, colocando o selo do Espírito Santo em si, como? Aceitando o sacrifício de Cristo, que é o sangue que vai estar na casa, o qual o templo somos nós, a morada do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para esse detalhe da meia-noite. Você vê que lá nas parábolas das 10 virgens, está também falando à meia-noite ouviu-se um grande clamor. E aqui também à meia-noite Deus falou que ele ia passar sobre a terra. Só que, se vocês prestar bastante atenção, irmãos, voltando antes dessa praga da morte dos primogênitos, tem outra praga. Qual praga? A praga das trevas. Eu vou estar lendo aqui uma coisa tremenda para os irmãos. Então disse o Senhor a Moisés, Êxodo 10, agora no versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. O Egito, nós sabemos que hoje lá era o Egito mesmo, um lugar que dominava os outros povos, né? Mas hoje nós sabemos que esse Egito aqui está falando do mundo e de um reino que vai estar dominando sobre a face da terra, escravizando o povo de Deus, que é o anticristo e sua equipe, né? Os reis da terra. Então vai dizer aqui no versículo 21 de Êxodo 10: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Vocês prestaram atenção que Deus ele fez aqui? As trevas cobriu o mundo, ou seja, o Egito. Hoje nós podemos levar isso para o contexto profético, que as trevas vão cobrir o mundo e, amados irmãos, só terá luz aqueles que for parte do povo de Deus. Aí vocês podem agora olhar para a parábola das 10 virgens, porque que Jesus montou aquela parábola, da onde ele estava, o que ele estava na mente, o Espírito do Pai que estava nele, né? Estava tentando fazer uma parábola. Ele sabia que só os escolhidos, só os que iam buscar, iam compreender aquilo. Você vê que é uma parábola de um sermão escatológico perto dos eventos da volta dele. Então ele diz que à meia-noite houve-se um grito. O que estava havendo à meia-noite? À meia-noite uma praga antecedia antes da intervenção de Deus, que era as trevas. Então as trevas vão cobrir o mundo, né? Que significa engano. O povo vão desconhecer a luz que é Jesus, a verdade, ou seja, vão negar. Vai estar em um contexto de apostasia. O povo vai entrar, as trevas vão apanhar muitos, até mesmo hoje, do povo que está na luz acreditando em Jesus. Não se engane, as trevas vão apanhar. Isso significa as pessoas que vão negar Jesus, que é a luz, a verdade, vão entrar na mentira, na operação do erro, entrando em apostasia. Isso é entrar para as trevas, não vão passar a enxergar mais. Se vocês olharem aqui, só o povo israelita que tinha luz nas suas habitações. Na parábola das 10 virgens, só as prudentes vão ter luz para ir ao encontro do noivo, ou seja, está perto da iminência do noivo, só que elas vão ter luz. No original, irmãos, olha que tremendo, na parábola das 10 virgens lá, Mateus 25, no capítulo de número 25, no versículo 6, onde diz: à meia-noite ouviu-se um grito. No original está falando lá, o grito o anteroar, que é trombetas, o grito, o clamor da trombeta. Ou seja, podemos perceber lá em Apocalipse que tem 7 trombetas para ser tocada, e eu acredito que a meia-noite ali é a inauguração de grandes trevas sobre a terra e juízos estão sendo derramados no mundo. Ou seja, trombetas, juízos, catástrofes, muitas coisas. É só vocês ler lá da primeira trombeta até a 7ª o que vai estar acontecendo na terra. Cada trombeta tocada acontece um juízo de Deus na terra. E se nós percebermos isso, que é a iminência da tirada do povo do Senhor Jesus para fora do Egito, como estava lá no tempo de Faraó, Deus ele enviou no Egito 2 testemunhas, foi Moisés e Arão.
essas duas testemunhas fizeram, Deus, por intermédio das duas testemunhas de Moisés e Arão, fez cair juízo sobre a face da terra, para tirar o povo dele abaixo de mão forte de juízo de Deus. Ou seja, o último foi as trevas cobrindo a terra. O povo ficaram cegos, sem enxergar para onde ir, o que fazer. Só o povo de Deus que sabiam. Isso dá uma alusão à prudência das 5 virgens que tinham luz, que diz o texto lá que quando a meia-noite chegou, houve-se um grande clamor, e elas acordaram para preparar as suas vasilhas, ou seja, colocar azeite. Então acendeu a lamparina, teve luz, e elas então vão enxergar, vão saber o que está acontecendo, se esquivar, para onde ir, o que fazer, o que está acontecendo, o engano que está ali. Elas vão saber se esquivar do engano para não cair no engano. Mas as insensatas, as loucas, são aquelas que não deram crédito a essas palavras, a essa preparação que os servos do Senhor estão sendo levantados, estão anunciando. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Que Deus, aí vocês vão ver lá em Apocalipse 2 testemunhas, e elas, por intermédio dessas 2 testemunhas de Apocalipse 11, que recebem poder também para trazer juízo ao mundo, é um paralelo com Moisés e Arão, que também foram enviados ao Egito para trazer juízo ao Egito, para tirar o seu povo de lá, e eles levaram esse povo para o deserto. Então não é à toa que vocês vão ver em Apocalipse juízos aos toques das trombetas, as 2 testemunhas que fazem esses sinais, esses juízos, para tirar o povo do sistema das nações, que é o Egito hoje, o mundo. E vocês vão ver também em Apocalipse uma mulher indo para o deserto para ser alimentado por 1260 dias, que são 3 anos e meio, irmãos. Isso que eu estou falando para os irmãos é coincidência? Moisés e Arão tirou o povo do Egito e levaram para onde? Para o deserto, para ser alimentado por Deus. Só que lá foi por 40 anos. Então, nós, lá em Apocalipse, Deus nos garante que nos alimentará quando nós não poder mais comprar e vender, porque vai estar sendo um tempo que a besta vai estar escolhendo seus primogênitos, que vão receber o juízo do Senhor, os que vão colocar a marca da besta. Nós, como escolhidos de Deus, primogênito consagrado a Deus, temos o sangue do Cordeiro na nossa porta, como os hebreus. Nós não vamos colocar a marca da besta, pelo contrário, nós vamos ser tirados para fora do Egito para ir para o deserto, para ser alimentado por Deus por 1260 dias. Agora, por isso que Jesus fala, irmãos, que haveria de vir um engano na face da terra como nunca houve, que se fosse possível enganaria até os escolhidos, mas por causa dos escolhidos os dias serão abreviados. Os hebreus saíram do Egito, do sistema, lá eles trabalhavam, eles tinham comida, eles foram para o deserto pela fé e foram alimentados por Deus por 40 anos, mas nós seremos alimentados, irmãos, pela fé e pelas maravilhas que Deus vai fazer no deserto, fora do sistema, para nos alimentar por 3 anos e meio. Viram os dias sendo abreviados? Os dias sendo abreviados significa que os dias foram reduzidos. Se o primeiro povo, que era exemplo e tipologia para nós, Deus nos alimentou por 40 anos, nós só teremos que passar 3 anos e meio fora do sistema, ou seja, os dias foram reduzidos e abreviados por causa dos eleitos. Então é isso. Paz de Cristo seja com todos vocês. Espero que isso tenha chegado uma grande revelação aos ouvidos dos irmãos, que agora os irmãos possam olhar essas coisas que eu os falei com um olhar de maravilhado, irmãos, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia, e nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo que as Escrituras, Deus está dando entendimento e conhecimento, preparando uma porção do povo para essa porção acordar os demais, para os tirar do sistema do Egito, para antes de nós encontrarmos deles, colocarmos nós no novo céu, nova terra, que para os hebreus era entrar em Nova Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles passaram primeiro pelo deserto para serem provados, e Deus os alimentou ali. Então Deus vai fazer a mesma coisa, porque Deus diz: não fará nada ao Senhor sem antes avisar os teus servos, os profetas. Que Deus os abençoe sempre. Compartilhe o vídeo e estudem as Escrituras. Amém.